Você já percebeu como algumas pessoas se incomodam com a sua presença, mesmo sem você ter dito uma palavra, como se o simples fato de você estar ali desestabilizasse algo que elas escondem muito bem? Há uma razão espiritual para isso, e ignorar esse sinal pode te custar discernimento, proteção e até destino. Quando a sua presença mexe com a atmosfera, não é só sobre você, é sobre o que está dentro de você e o que o mundo espiritual já reconheceu, mesmo que ninguém tenha te contado ainda. Pessoas vão te chamar de intenso, de quieto demais, de diferente. Mas não é sobre personalidade, é sobre consciência espiritual, sobre carregar um nível de inteligência e autoridade silenciosa que quebra máscaras, desmonta discursos e revela a verdade sem esforço. E o mais curioso, você não está tentando, você só é. Mas essa essência assusta quem vive de controle, manipulação emocional e aprovação social. E sim, isso está acontecendo até mesmo na sua cidade, na sua casa ou no seu trabalho. Ao longo deste vídeo, nós, da comunidade O Despertar dos Escolhidos, vamos te mostrar por que essa presença silenciosa, esse discernimento afiado, essa independência emocional que você carrega, são na verdade marcas espirituais que poucos têm e muitos temem. Mas antes de continuar, se isso já tocou algo aí dentro, se inscreve no canal agora para fortalecer a nossa missão e ajudar a expandir essa comunidade de consciência e despertar, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você se enxerga e como os outros vão passar a te enxergar também. Não é o tom de voz que define quem comanda. Muitas vezes, o verdadeiro líder nem se apresenta como tal. Ele entra em silêncio e mesmo assim, o ambiente inteiro se recalibra. Há um tipo de autoridade espiritual que não precisa se impor, porque já está instalada dentro de quem carrega a verdade. E esse tipo de presença confunde quem vive de aparências. Pessoas acostumadas com validação não sabem lidar com quem não precisa se provar. Elas esperam performance, gritaria, debate. Mas o que recebem é silêncio e profundidade. E isso desarma. Desarma porque não dá para lutar contra algo que não está tentando vencer, mas simplesmente existe. Sua presença já é o suficiente para tirar o chão de quem vive de ilusão. Existe uma diferença entre barulho e impacto. O barulho tenta chamar atenção, o impacto mexe com estruturas internas. Quando você entra em um lugar e as conversas mudam, os olhares desviam ou surgem sorrisos falsos, não duvide do que está acontecendo. A sua consciência já foi percebida antes mesmo da sua boca abrir. E isso faz parte da sua missão. O que muitos não entendem é que o poder espiritual verdadeiro é seletivo. Ele não se coloca em qualquer discussão, não reage a qualquer provocação. Ele observa, analisa e escolhe com quem vale a pena gastar energia. E por isso, assusta tanto, porque não há controle sobre alguém que não precisa ser aceito para continuar existindo com firmeza. Esse tipo de postura é uma ameaça para sistemas baseados em mentira, porque sua luz não precisa gritar, sua luz expõe o que está oculto, mesmo que você não tenha intenção de confrontar. Só que o reino espiritual já reconhece isso em você, e aqueles que vivem na sombra sentem, mesmo que não confessem, sentem, e isso muda tudo. Você não precisa dizer quem é, seu espírito já comunica. O cérebro humano capta sinais de presença, autoridade e percepção em questão de milésimos de segundos. E o que o inconsciente espiritual dos outros sente ao seu redor é que você vê o que poucos conseguem ver. Isso não é suposição, é realidade. E ela começa antes da razão entrar em cena. A ciência já confirmou que nosso sistema nervoso identifica ameaças emocionais e cognitivas antes da mente conseguir processar. Em outras palavras, enquanto alguém tenta te impressionar, o corpo dessa pessoa já sentiu que não consegue te controlar. E é aí que surgem as reações estranhas, posturas rígidas, conversas forçadas, justificativas desnecessárias. O que ninguém admite é que o verdadeiro desconforto não é com você, mas com o que você revela, sem precisar falar. Quando alguém tem algo a esconder, a presença de quem enxerga fundo se torna insuportável. E adivinhe,
Esse alguém pode estar perto, pode até sorrir, mas internamente está tentando desesperadamente manter uma fachada que já está em ruínas. Você talvez já tenha percebido isso em ambientes simples. Uma reunião, um almoço de família, uma conversa informal. Bastou você olhar nos olhos e o outro desviou. Bastou você permanecer calado e a pessoa começou a falar demais. Isso não é coincidência. É o seu espírito refletindo o que o outro está tentando esconder. E é nesse ponto que o jogo muda. Não é você que está causando desconforto. É o desconforto que já existia sendo exposto pela sua lucidez. O que vem de dentro de você mexe com estruturas nas quais os outros se escondem. E isso cria tensão, porque a mente humana não sabe lidar com quem não pode ser enganado. E o reino espiritual já selou em você essa marca. Ver além do óbvio. Tem gente que aprendeu a falar bonito, decorou versículos, cita frases de efeito, repete palavras como se isso fosse espiritualidade. Mas existe um tipo de espiritualidade que não precisa de palco. Ela se manifesta na maneira como a pessoa caminha, reage e, principalmente, cala. Porque quem tem discernimento real não precisa encenar, vive o que fala. Você não precisa provar sua fé. A própria atmosfera ao seu redor testemunha por você. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Sentem quando há firmeza, sem agressividade, presença sem arrogância, silêncio sem omissão. Isso desestabiliza quem aprendeu a manipular pela emoção ou se proteger através da performance religiosa. O que muitos temem é esse tipo de autoridade que não se explica. Autoridade que não se molda ao aplauso, que não se vende pela aceitação do grupo. Você está vivendo isso, por isso te evitam, te julgam, te chamam de frio ou intenso demais. Mas no fundo, sabem que não conseguem te alcançar no lugar onde sua alma habita. A verdade, quem performa a espiritualidade precisa de validação constante. Precisa ser visto, ouvido, reconhecido. Mas quem carrega a espiritualidade de verdade incomoda, porque está em paz, até no anonimato. E isso é insuportável para quem vive de aprovação, porque o seu silêncio revela o quanto o outro está vazio. A sua vida está sendo observada por muito mais olhos do que você imagina. E quando você decide viver sua fé com verdade, não como espetáculo, mas como discernimento aplicado, a sua presença se torna uma espada, não porque você ataca, mas porque você corta o que é falso só com o seu ser. E isso é poder espiritual, raro e temido. A maioria das pessoas vive em realidades adaptadas, pequenas mentiras que contam para si mesmas para não desmoronar. Mas quando você aparece, com seu olhar limpo e sua percepção treinada, essas estruturas começam a ruir, sem agressão, sem confronto, apenas com presença. E isso é perigoso para quem vive na defensiva. Você não precisa discutir para perceber o que está errado. Basta observar as palavras. Não te enganam. Os gestos contraditórios, as emoções deslocadas, os sorrisos forçados. Tudo isso te diz mais do que 1000 justificativas. E isso assusta quem tenta sustentar narrativas frágeis e convoca. Nada passa despercebido. Quando alguém fala, você escuta o que não foi dito. Quando alguém se justifica, você percebe o vazio por trás da explicação. Isso não é julgamento, é leitura de alma. E sua leitura precisa demais para ser ignorada. Por isso, as pessoas ficam nervosas perto de você. Elas sentem que o personagem que usam não vai sobreviver à sua presença. Você não expõe, você observa, e isso é o que mais incomoda. Porque sua percepção não pede provas teatrais. Ela se alimenta de padrões, de tons, de repetições. E esse tipo de leitura profunda mexe com qualquer um que construiu sua vida sobre aparências. Porque com você, o faz de conta não se sustenta. A verdade é que seu discernimento já não pode mais ser escondido. E quanto mais você tenta se calar para não ferir, mais o ambiente revela quem não está pronto para ser visto. Você vê, você sente, você sabe. E isso, em si, é uma ameaça silenciosa que nenhuma máscara consegue ignorar. Se até aqui, alguma parte desse conteúdo falou direto com o seu espírito. Se você sentiu que foi compreendido de um jeito que poucas pessoas conseguem, considere apoiar este trabalho. E Simples.
Logo aqui embaixo do vídeo, tem um botão chamado Valeu. Clicando nele, você pode fazer uma contribuição única que ajuda o canal a continuar firme nessa missão de despertar os escolhidos. Cada gesto de apoio fortalece essa comunidade e permite que mais mensagens como essa cheguem a quem está no escuro, precisando de luz. E falando em luz, na próxima parte, você vai entender por que a sua calma assusta mais do que o grito de muita gente. As pessoas querem que você escolha um lado que reaja rápido, que pense como elas. Mas sua mente não funciona nesse ritmo superficial, enquanto todos formam opiniões com base na emoção do momento. Você analisa os detalhes, observa o histórico, enxerga o que ainda nem foi falado. Isso cria um tipo de silêncio que incomoda, porque enquanto eles gritam certezas, você constrói entendimento. Essa diferença de profundidade cria tensão. Eles esperam concordância ou oposição. Você oferece camadas. Você enxerga o contexto, as intenções ocultas, os ciclos que se repetem. E quando você responde, se escolhe responder, sua fala desmonta discursos inteiros com apenas uma frase. Isso tira o ar de quem esperava controlar a narrativa. O problema é que o mundo está viciado em polarização. As pessoas querem rótulos, querem certezas prontas. E quando você aparece, revelando que uma mesma situação pode ter múltiplas verdades, elas sei por dom, porque o seu pensamento profundo ameaça estruturas frágeis, mostra que a realidade é mais complexa do que gostariam de admitir. Você entende que alguém pode estar certo em uma parte e profundamente errado em outra, que dor não justifica tudo, que bondade não anula consequências. Essa visão tira o conforto de quem vive em extremos, porque com você, nenhuma desculpa é grande o bastante para esconder a verdade. E essa clareza desestabiliza até os mais confiantes. Enquanto muitos gritam para parecer fortes, você observa em silêncio. E esse silêncio é um aviso de que você vê além. Um aviso de que você não será manipulado por emoção ou barulho. A sua mente já entendeu a estrutura antes mesmo da conversa começar. E isso é poder. Um tipo raro de poder que não pode ser ensinado, só revelado. No meio do caos, você permanece em paz. Não porque não sente, mas porque já aprendeu a não ser controlado pelo externo. E isso incomoda profundamente quem vive de reação. Quando todos esperam uma explosão e encontram um olhar calmo e firme, algo dentro deles se quebra, porque percebem que perderam o controle sem nem saber como. A sua calma é estratégica, é consciente, não é passividade, é preparo. Você não precisa provar força com gritos. Sua tranquilidade carrega autoridade. E isso confunde quem está acostumado a dominar na base do medo, porque sua falta de reação revela o desespero deles. E ninguém quer se sentir vulnerável diante de alguém que não se abala. Pessoas inseguras confundem movimento com poder. Mas você sabe que o poder verdadeiro está no domínio de si mesmo. E isso é exatamente o que o mundo espiritual tem lapidado em você. Você é a muralha no meio da tempestade. E essa postura revela fraquezas que muitos tentam esconder com aparência, títulos ou discursos. Quem tenta te provocar percebe que suas armas não funcionam. Não há grito que te faça perder o foco. Não há ataque que abale seu centro. E quando percebem isso, se frustram, porque dependem do seu desequilíbrio para justificar os próprios. Mas você não joga o mesmo jogo, e isso muda completamente as regras da sala. Sua calma é uma resposta espiritual a um mundo desgovernado. E esse contraste entre sua firmeza e o desespero alheio cria desconforto onde há falsidade. Não é só sobre autocontrole, é sobre consciência. E quem não tem essa consciência vai tentar de todo jeito te arrastar para o barulho. Mas não consegue, porque a sua alma já aprendeu a governar o próprio território. Enquanto muitos são levados pela opinião da maioria, você observa. Não se entrega à tendência, não compra o discurso só porque foi repetido. E isso faz de você uma peça fora do jogo. Você enxerga o sistema por dentro. E por isso, não se encaixa nas narrativas rasas.
Esse tipo de independência intelectual e espiritual assusta. Eles não conseguem prever sua reação, porque você não responde por impulso, nem por expectativa social. Você responde com verdade, com análise, com convicção. E isso frustra quem esperava controlar a conversa, porque com você não há alavanca de manipulação. Sua lucidez é resistente ao medo e à pressão. Quando todos estão dizendo amém para algo vazio, você permanece em silêncio. Quando a multidão aponta para um culpado, você busca o padrão por trás. Você não se dobra ao coletivo. Você ouve sua consciência e ela não grita, mas é firme. Isso te posiciona como ameaça para quem precisa da massa para se proteger. Eles percebem que seus mecanismos comuns falham, não conseguem te seduzir com aprovação, nem te dobrar com rejeição. Sua autonomia é real, e isso tira das mãos deles a principal arma, o controle emocional. Você não joga para agradar, joga para alinhar com o que é certo. E esse tipo de coerência é insuportável para quem vive de aparência. Sua postura não pede permissão, ela simplesmente é. E o mundo espiritual te posiciona assim porque sabe, você é uma variável que não pode ser manipulada. Isso mexe com poderes e influências que dependem da previsibilidade humana, mas você não está no mesmo mapa. Você já entendeu como tudo funciona menos, e quem percebe isso teme. Choros forçados, silêncios dramáticos, culpa disfarçada de cuidado. Você vê tudo e mais. Você não responde como esperam. Isso quebra o ciclo, porque a manipulação emocional só sobrevive quando encontra uma resposta condicionada, mas você não entrega o que eles querem. E isso transforma sua presença numa barreira. Quando você não reage à vitimização teatral, o manipulador entra em pânico, porque percebe que sua arma falhou. A maioria cede. Você não. Você olha, escuta e não se entrega. Isso revela quem está fingindo fraqueza para dominar, e revela sem você precisar levantar a voz ou apontar o dedo. Seu silêncio já diz que você entendeu. Sua expressão neutra é um espelho para quem esperava te controlar, e o desespero aparece rápido. Começam a explicar demais, a mudar o tom, a buscar novos meios de conseguir o que querem, mas você segue firme. E isso é insuportável para quem vive de manipulação emocional. A maioria das pessoas está condicionada a reagir com pressa. Você não. Você analisa, percebe o padrão, sabe quando é verdade e quando é artifício, e não se abala. Esse tipo de clareza é destruidor para estruturas de poder baseadas em chantagem emocional. Com você, o ciclo termina, o jogo acaba, a máscara cai. O que poucos entendem é que isso não é frieza, é maturidade espiritual. Você não está negando compaixão, você está negando controle. E isso, para o manipulador, é como tirar o ar. Por isso, eles vão te chamar de insensível, mas no fundo, estão lidando com algo que não conseguem acessar. Um espírito treinado para não ser escravizado por emoção alheia. Você não precisa discursar para desmontar uma mentira. Basta uma pergunta, e não é qualquer pergunta. São aquelas que parecem simples, mas abrem buracos gigantes nas justificativas dos outros. Perguntas que furam as máscaras, que fazem as pessoas tropeçarem nas próprias respostas. Você pergunta pouco, mas pergunta certo. Enquanto muitos falam para impressionar, você observa e pergunta com precisão. E isso coloca quem mente em um lugar desconfortável, porque para manter uma farsa, a pessoa precisa de controle, mas suas perguntas tiram esse controle. Levam o outro a dizer mais do que queria, revelar mais do que deveria, e isso é desconcertante. Você não confronta gritando. Você apenas olha, espera e solta uma pergunta que atravessa, uma pergunta que mostra que você está vendo o que o outro queria esconder. Não precisa provar nada, porque quem tem inteligência espiritual não se apressa em destruir, apenas aponta a rachadura e deixa a verdade desabar sozinha. As pessoas saem de conversas com você confusas. Elas pensam que estavam no controle, mas no fundo, elas sabem que se revelaram demais. Sabem que você percebeu, que viu além. E isso cria um desconforto que elas carregam por dias. Porque não é só sobre a pergunta em si, é sobre o que ela revelou do coração delas. Sua mente afiada e seu discernimento silencioso não precisam de força bruta. Você planta uma dúvida e deixa ela trabalhar por dentro.
Enquanto isso, você segue, calmo, Segway, observando. E o outro sente que algo dentro dele começou a ruir. Isso é sabedoria, é discernimento, é presença profética. E é exatamente por isso que você é temido. Você já não reage como antes. Aprendeu a respirar. Espera. E isso criou em você uma muralha invisível. Não é frieza, é maturidade. Você entende que quem controla o próprio impulso governa mais do que 1000 palavras jamais poderiam. E isso transforma sua energia em algo que poucos conseguem suportar. Aqueles que tentam te provocar esperam explosão, esperam erro, esperam que você se perca. Mas você não se perde, porque já foi treinado por Deus em silêncio, em lágrimas, em desertos que ninguém viu. E agora, cada atitude sua é pensada, medida, pesada com precisão cirúrgica. Isso intimida até quem nunca confessaria. A contenção que você carrega é espiritual. Você não se permite ser arrastado por provocações pequenas, não porque não sente, mas porque sabe onde isso leva. Sua alma já entendeu que a reação esperada é exatamente a que enfraquece sua autoridade. Então você recua, não por covardia, mas por estratégia divina. Quando alguém tenta te testar, a resposta é uma só: silêncio. Um silêncio que carrega uma ameaça implícita. Um silêncio que diz: eu vi, eu sei, mas não vou me mover por sua provocação. Isso desmonta qualquer tentativa de controle, porque você não está à venda emocionalmente. Sua alma está sob governo. E isso te posiciona num lugar onde poucos chegam, porque a maioria vive escravizada pela própria reação. Mas você foi separado para governar. Sua disciplina não é só sua, ela é reflexo do domínio espiritual que você carrega. E quem percebe isso, tenta te testar, mas recua. Porque sobe que o olhe, há uma força que não se dobra. Há algo curioso em sua presença. Você raramente disputa, e mesmo assim, a atmosfera muda quando você fala menos, ou até quando escolhe não falar, porque seu domínio não está no tom de voz, está na autoridade que te envolve. Enquanto outros gritam para provar ponto, você apenas espera. E quando se pronuncia tudo, sai além. Você não tenta ser o centro, e justamente por isso, se torna o centro. As pessoas olham quando você se move, prestam atenção quando você respira diferente. E essa influência sutil desmonta estruturas que dependem do barulho para existir. Você não está ali para aparecer. Está ali porque carrega algo que pesa no mundo espiritual. Quando você fala, não é para vencer discussão, é para trazer ordem, luz, verdade. Sua fala é medida, pensada, muitas vezes desconcertante, porque quando todos esperam ruído, você oferece clareza, e isso desmonta até o mais experiente manipulador, porque ele percebe que seus jogos não funcionam com quem governa por presença. Você também sabe quando o silêncio é mais poderoso que a fala, e ao escolher calar, você move peças invisíveis. As pessoas sentem que foram observadas, que algo nelas foi tocado, e muitas vezes não sabem explicar, mas sabem que depois do seu olhar, do seu silêncio, algo ficou exposto. Esse tipo de influência não pode ser ensinado, não pode ser copiado. É fruto de um alinhamento espiritual profundo. E quando essa autoridade se manifesta, o ambiente inteiro responde, não por medo humano, mas por reconhecimento espiritual. O que você carrega muda o ambiente, mesmo em silêncio. A maioria das pessoas está presa a um sistema invisível, a necessidade de ser aceita, e isso torna muita gente fácil de manipular. Mas com você é diferente. Você não precisa de palmas, não precisa de validação. Sua identidade não depende do olhar alheio, ela está firmada em algo maior. E isso quebra o sistema. Quem tenta te ganhar pelo elogio falha, quem tenta te dobrar pela rejeição também falha. Porque você não se move por aceitação, você se move por direção. E quando essa independência é percebida, tudo muda. Os que buscavam controlar se frustram, e os que estavam observando começam a te respeitar em silêncio. Sua autossuficiência emocional é uma ameaça para os manipuladores, porque sem o controle da sua autoestima, eles perdem a única chave que tinham.
Eles percebem que o que você pensa de si mesmo é maior do que qualquer coisa que digam. Isso os desarma, porque você não joga para ser amado. Você vive para cumprir algo, e isso traz um poder que não pode ser simulado. Quem é movido por aprovação vive oscilando, vive refém da aceitação, mas você permanece, porque sua raiz está em algo invisível, eterno e firme. Essa estabilidade é rara e por isso é tão temida. Quem vive no caos interno não consegue lidar com sua constância. Você não é arrogante, você é livre, livre de aplausos, livre de carência, livre do teatro emocional. E essa liberdade te transforma em algo que poucos conseguem ser, alguém que não pode ser movido com elogios e nem destruído com críticas. E essa força assusta quem só sabe controlar pelo ego. A maioria das pessoas vive em conflito entre o que dizem e o que fazem, entre o que mostram e o que escondem. E isso se torna uma zona de conforto para elas. Até que você entra na sala, a sua presença não permite que essas contradições passem despercebidas. Não porque você denuncia, mas porque você percebe. E isso já é o suficiente. Você não precisa apontar o dedo, basta estar presente. E o desconforto começa a emergir. É como se a consciência dos outros despertasse de repente. Porque você vê o que ninguém comenta. Você sente o descompasso entre o discurso e a ação. E mesmo que em silêncio, você se torna um espelho que mostra demais. Eles sabem que você viu, mesmo que não tenha dito nada. Sabem que sua leitura foi profunda. E por isso mudam de assunto. Evitam seus olhos. Tentam distrair. Mas o estrago já está feito. Porque quem carrega discernimento verdadeiro não precisa falar para revelar. A simples existência revela o que está por trás das fachadas. Essa sensibilidade vem de uma maturidade que só se adquire com dor, com oração, com entrega, e por isso é rara. E por isso te temem em silêncio, porque você não acusa, mas também não participa da mentira. E isso coloca os outros diante de uma verdade incômoda, que há coisas que não sobrevivem perto de você. Sua percepção não é julgamento, é clareza, é resultado de ter olhado para dentro tantas vezes, que agora você reconhece rapidamente quem ainda está fugindo de si mesmo. E é aí que as máscaras caem, não por força, mas por presença. E isso para muitos é insuportável, porque você não é só alguém com opinião, você é alguém com verdade. Muitos escolhem entre pensar ou sentir, mas você sabe que a verdade mora no meio. Sua mente é lógica, mas seu espírito é sensível. E é essa combinação que te faz ver além. Você analisa padrões, percebe intenções, sente a atmosfera e junta tudo isso com precisão. Enquanto uns estão cegos pela emoção e outros frios pela razão, você caminha equilibrado. Essa mistura de lógica e intuição te torna incontrolável, porque não se deixa levar por emoção vazia, nem se limita ao que é mensurável. Você ouve Deus nos detalhes, mas também observa os fatos com nitidez. Isso confunde quem quer te manipular, porque você sempre enxerga o movimento antes que ele aconteça. A sua sensibilidade te protege dos disfarces, e sua razão te protege das armadilhas emocionais. Essa simbiose cria uma blindagem espiritual que poucos compreendem, e por isso tentam testar, mas se frustram, porque você sempre percebe o que está por trás, sempre sente o que ninguém quis revelar. Você não entra em discussões rasas, você não se impressiona com palavras ensaiadas, porque você sente o espírito por trás da fala. E isso muda tudo, faz com que a verdade brilhe, mesmo quando tentam escondê-la, e faz com que você tome decisões certeiras, mesmo quando o caos tenta te confundir. Essa junção poderosa entre lógica e intuição não é aprendida nos livros, é cultivada na presença, é resultado de alinhamento espiritual. E por isso, te dá vantagem onde todos estão perdidos. Você sabe onde pisar, sabe quem evitar, sabe quando calar. Porque enquanto os outros tentam entender, você já discerniu. Existe uma pressão invisível para consertar os outros, para oferecer respostas, consolo, ajuda imediata. Mas você já entendeu que esse impulso, muitas vezes, impede o crescimento real.
Você não está aqui para livrar as pessoas de suas dores. Está aqui para permitir que elas encarem a verdade. E isso incomoda. A sua recusa em salvar gera desconforto, porque muitos se acostumaram a depender da empatia alheia como fuga. Mas você não cede. Você observa, espera, deixa o processo acontecer. E isso coloca os outros frente a frente com suas escolhas. E essa exposição, por mais silenciosa que seja, é dolorosa. Eles esperam que você reaja, console, intervenha, mas você permanece firme, porque sabe que não existe cura sem verdade. E é evidente. Às vezes dói, você não se omite, você só não atrapalha o processo. E por isso, sua presença se torna um espelho que não suaviza os contornos do erro. A ausência da sua reação revela mais do que 1000 conselhos. Quem queria manipular pela fragilidade se frustra. Quem queria a muleta do seu acolhimento rápido se vê sozinho diante da realidade. E nesse momento, ou quebram ou despertam. Você é o catalisador silencioso do despertar dos outros. Isso não te torna cruel, te torna responsável. Você já aprendeu que ajudar sem sabedoria é o mesmo que perpetuar a dor. E por isso, sua postura gera crescimento. Porque você não se move por impulso, mas por direção. E quando decide agir, é com propósito. Até lá, você permanece firme e isso basta. Você já parou para pensar por que muitos não suportam ficar tempo demais perto de você? Não é pessoal, é spiritual. Sua capacidade de encarar realidades duras obriga os outros a reverem suas próprias fugas. Enquanto o mundo corre para se distrair, você permanece, olhando, refletindo, suportando o que poucos têm coragem de enfrentar. Você não precisa de explicações fáceis, não precisa de heróis perfeitos ou vilões óbvios. Você aceita a complexidade da vida. E essa maturidade espiritual é ameaçadora para quem vive na ilusão da simplicidade emocional. Porque você mostra só com sua postura que fugir não resolve. Encarar transforma o caos. Não te assusta. A confusão dos outros não te consome, porque você já enfrentou o próprio caos. Já encarou os próprios abismos. E por isso, quando o mundo treme, você permanece firme. Sua mente não colapsa. Seu espírito não se desespera. Você respira, discerne e segue. Essa capacidade é rara. E por isso, você se torna um ponto de confronto para quem vive se escondendo. Sua presença revela as verdades que foram ignoradas. E quando isso acontece, o ambiente inteiro muda. Silêncios se tornam densos. Olhares se desviam, porque a verdade está presente. E ninguém sabe o que fazer com ela. Você foi treinado para isso, para suportar o que destrói outros, para carregar o que consome muitos. Sua presença é firmeza em meio à fuga coletiva. E isso te posiciona como uma rocha em tempos líquidos. Uma rocha que não condena, mas também não cede. E nesse ponto, seu destino se revela. Despertar consciência, mesmo que em silêncio. Você não chegou até aqui por acaso. Se algo dentro de você queimou durante essas palavras, é porque seu espírito reconheceu o chamado. Você não é exagerado, não é intenso demais, não é estranho. Você é alguém marcado por um tipo de consciência que não pode mais ser ignorada. E agora que isso foi ativado, não dá mais para voltar para o conforto do desconhecimento. Você foi treinado para ser aquilo que os outros não conseguem nomear. Sua calma é poder. Sua presença é discernimento. Sua inteligência espiritual é uma ameaça direta para sistemas de manipulação, ilusão e controle. Foca incomodar simplesmente por existir. E se isso faz com que as pessoas se afastem ou reajam de forma estranha, você não deve se diminuir. Você deve se posicionar. Agora é a hora de parar de esconder a força que você carrega. É a hora de deixar o mundo espiritual se mover através de você. Mas para isso, você precisa romper com o medo de ser mal interpretado. Precisa entender que o desconforto que sua presença gera não é rejeição, é confirmação. Confirmação de que você é um dos escolhidos. Então eu te pergunto, onde na sua vida você ainda tem se calado para não perturbar
quem vive dormindo? Quantas vezes você deixou de agir por medo de parecer duro, quando na verdade era a verdade que estava querendo se manifestar? Que tipo de ilusão você ainda está protegendo por compaixão mal direcionada? E até quando? Se esse conteúdo te confrontou de verdade, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Faça parte da comunidade que pensa como você, que discerne como você e que carrega a mesma frequência. Curta este vídeo se ele trouxe luz para sua mente. Compartilhe com quem precisa acordar e comenta aqui embaixo em que momento você percebeu que sua presença assusta, porque o próximo conteúdo vai deixar isso ainda mais claro e mais impossível de esconder.